Olá, meus amigos, um bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal nesta sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Gente, eu tenho umas informações para passar para vocês, algumas boas, outras nem tanto, né? Mas a gente está progredindo, né? A gente está avançando, graças a homens guerreiros. E olha, em falar em homens guerreiros, nós temos aqui alguns senadores, alguns deputados, temos também o governador do Rio de Janeiro, que está fazendo um trabalho sensacional. Eu não tenho problema de chegar aqui e falar mal da pessoa ou falar a verdade sobre uma pessoa e depois falar, gente, ele está fazendo um bom trabalho. Esse cara aqui está me surpreendendo, né? Está me surpreendendo. Bom, pessoal, vamos lá. Senador Carlos Viana apresenta novo... Bom, pessoal, vamos lá. Vou começar aqui com uma boa notícia. Olha, meu Deus, Deus é maravilhoso e Deus tem usado esse homem, senador Carlos Viana. Grave esse nome, esse homem é de Minas Gerais. Eu não sei se esse ano é ano de eleição para ele, né? Porque senador é de 8 em 8 anos. Mas guardem esse nome, Carlos Viana. Esse sim faz jus a ser cristão. Esse sim. E você vê, ele fala pouco, né? Tem gente que nem sabe que ele é um cristão de verdade. Senador Carlos Viana apresenta novo projeto de lei que vai mudar os parágrafos da Lei de Segurança Nacional. Aí você vai entender, tá bom, Josemir, o que isso quer dizer? Gente, muitas dessas pessoas que foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque eles pegaram, embora, né, todo mundo está falando que foi de forma errada e tal, mas eles pegaram em cima da lei, a Lei de Segurança Nacional. Mas o senador Carlos Viana vai falar para você, vai explicar para vocês. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com a mudança dessa lei, vai beneficiar muita gente que está preso de forma injusta, tá certo? Eu vou deixar o Carlos Viana falando para vocês aqui, que para mim é um bem feito, e eu espero que essa lei seja aprovada o mais rápido possível. Isso aqui, lembrando que esse projeto de lei do Carlos Viana é uma outra trilha para a gente tentar livrar essas pessoas inocentes da cadeia. Ele vai explicar, não os baderneiros, os que quebraram alguma coisa, esses vão ter que pagar. Não sei se pelos 17 anos, como foi dado, mas esses precisam pagar ao rigor da lei. Agora, muita gente inocente, como a gente fala aqui, Bíblia na mão, estava na porta nem estava, muitos nem foram, né? E mesmo os que foram não entraram, e os que entraram não estavam quebrando. Esses, segundo ele, se essa lei for aprovada, serão beneficiados com esse novo projeto de lei e aí terão a liberdade adquirida. Vamos dar uma olhadinha aí no senador Carlos Viana. Vamos lá, gente. Eu quero deixar aqui uma mensagem de confiança a todas as famílias que têm presos pelo 8 de janeiro. Há um projeto de minha autoria, já protocolado no Senado, que muda a Lei de Segurança Nacional. A gente tem visto falar muito em anistia, em novas leis, em redução de penas, tudo isso é muito importante. Mas da forma como eu estou apresentando, nós resolveremos essa situação muito rapidamente e de forma equilibrada. A Lei de Segurança Nacional, está aqui a doutora Carol, que é advogada, a Luísa, que é filha do Clezão, que para nós tem um símbolo muito importante de luta. Essa lei foi usada durante o governo militar para perseguir a esquerda. É uma lei genérica que permite uma série de interpretações expansivas, o que o Supremo Tribunal Federal usou para condenar as pessoas do 8 de janeiro. Então eu propus que os parágrafos da lei, 3 deles, sejam retirados para que as pessoas não tenham cometido o crime. Quem depredou vai pagar, quem quis colocar bomba vai cumprir na cadeia, mas quem se manifestou, quem não prejudicou ninguém, quem não depredou nada, essas pessoas não têm razão de estarem condenadas da maneira que estão. E hoje, com muita alegria, quero, Luísa, dizer a você, nós já temos 38 assinaturas para que esse projeto siga em regime de urgência, doutora Carol. E eu espero a sensibilidade do presidente do Senado para que seja votado o mais rapidamente possível e nós devolvemos a esperança da liberdade o quanto antes às famílias do 8 de janeiro. É a minha contribuição como brasileiro, como homem de direita que sou, pelo equilíbrio, porque esse país precisa ter uma justiça igual para todos. Nós não podemos permitir que a justiça haja politicamente, que use uma lei como arma. Lei é limite, lei é equilíbrio. E eu acredito que assim a gente vai devolver
esse equilíbrio nas condenações, porque cada um vai responder de acordo com o que fez e não dessa forma injusta como foi. Portanto, parabéns pelo trabalho, parabéns à luta de vocês e eu espero que Deus nos dê essa vitória muito breve, viu, Luiz? Poxa, gente, vocês não têm noção do benefício que vai ser esse projeto de lei se for aprovado. Vamos aguardar. Vou entregar na mão de Deus. Eu sempre falo, gente, Deus faz a parte dele. Envia anjos. Esse homem aqui, para mim, nesse momento, está sendo um anjo. Os caras têm feito um trabalho sensacional na CPMI. Tem colocado gente na cadeia. E se tiram de forma... Bom, não vou nem... né? Mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Ele está fazendo a parte dele. É o que eu sempre falo. Eu tô aqui todo dia, gente, compartilha o vídeo, tô mostrando, né? Muitas vezes se arriscando. Não por estar falando alguma coisa, eu sou contra a baderna, não fico xingando o ministro, mas só o fato de a gente ser contrário à ideologia deles e estar defendendo aqui um outro que são oposição deles, nós já estamos no risco, tá? Como a gente aqui tem um canal, a gente, né, se arrisca mais do que vocês. Eles não vão pegar vocês aí que comentam, mas vai pegar o dono do canal. É por isso que eu tomo todo o cuidado possível para não entrar nessa do oba-oba, tá certo? Vamos lá, gente. Olha, deputado, vou falar aqui o senador Eduardo Girão, que diz que tem a maioria, eita nós, da assinatura para pedir a CPI ou a CPMI do Banco Master. Só em falar aqui, citar o nome Banco Master, já valeu o vídeo, né? Então todo mundo querendo esconder aí esse rombo, essa vergonha que está acontecendo aí com o Banco Master, né? Que o Banco Central pediu o fechamento. E tem muita gente grande, gente graúda envolvida. Então a CPMI, por mais que muitos ou uma minoria aí diga que não vai dar em nada, para mim é de extrema importância. Sempre falei e vou falar de novo. Fica registrado. Uma CPMI, por mais que você ache que não vai dar em nada, está registrado lá. Amanhã ou depois quiser cavucar tudo, tira o que aconteceu na CPMI. Cadê? Deixa eu ver. Ó, vamos lá, vai a julgamento. Você, vai a julgamento. Bom, gente, mas eu levo a fé que muita podridão vai vir à tona através dessa CPMI, junto com a Polícia Federal do bem, que a Polícia Federal está dividida. Vamos lá. Senador Eduardo Girão, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, eu já volto para a gente continuar. Eu quero ler aqui, já comunicando à presidência do Senado Federal, que nós já temos as assinaturas suficientes para abrir a CPI do Banco Master, que o senhor acabou de citar. Uma CPI destinada a apurar crimes financeiros, gestão temerária, manipulação de ativos, participação de organizações criminosas, violação da legislação bancária e uso indevido de instituição financeira pública para encobrir prejuízos ou viabilizar operações ilícitas, todos envolvendo o Banco Master, seus controladores e empresas associadas, conforme fatos determinados, noticiados e elencados no texto. Então, nós conseguimos, bastava ter 27 assinaturas. Nós conseguimos 31, eu vou dar entrada hoje. Aqui, os senadores que não assinaram ainda tem tempo, vou dar entrada na sessão da ordem do dia e quero anunciar o nome dos senadores que assinaram. Senador Alan Rick, senador Alessandro Vieira, senador Espiridião Amin, senador astronauta Marcos Pontes, senador Márcio Bittar, senador Cleitinho, senadora Damares, senador Flávio Arnes, o senador que vos fala também assinou, o autor do requerimento, senador Heinz, senador Isalci Lucas, senador Jaime Bagatoli, senador Jaime Campos, senador Cajuru, senadora Leila, senador Lucas Barreto, senador Marcos Duval, senador Magno Malta, senador Marcos Rogério, senador General Hamilton Mourão, senador Oriovisto, senador Paulo Paim, senador Plínio Valério, senador Carlos Portinho, senador Rogério Marinho, senador Jorge Seife, senadora Soraya Tronic, senador Stevenson Valentim, senador Veneziano Vital do Rego, senador Wellington Fagundes e senador Zequinha Marinho. Até agora, 31 senadores querendo saber, descobrir a verdade do que aconteceu. Essa fraude bilionária do Banco Master, que envolve dinheiro de pensionistas, de aposentados, de fundos de pensão, de vários estados brasileiros. Bom,
Dois nomes ali que me chamou a atenção, que muita gente... o Cleitinho, tá vendo? O Cleitinho, ele ultimamente tá afastado, não tem falado muito, né? Depois daquele negócio que ele pediu desculpa aos bolsonaristas e tal. Mas um nome aqui me chamou a atenção, Soraya Tronic, ela assinou. Bom, mérito pelo... né? Não fez mais do que a obrigação, mas isso não quer dizer nada. Ela continua sendo a tal pessoa que é, né? Ingrata e aprontando para cima do Bolsonaro. Bom, vamos lá. Agora, se ela assinou, meu irmão, ano que vem tem eleição e parece que ela está nesse meio aí, né? Vamos ver se ela vai mudar de postura daqui para lá. Mas, de qualquer forma, o mérito aqui é do Eduardo Girão. Conseguiu as 31 assinaturas, espero que se abra a CPMI, mais uma CPMI. Eu sei que tem gente que diz, não vai dar em nada. Para mim, dá. Eu quero saber a verdade. Agora, não basta só abrir a CPMI, tem que ver quem vai ser o presidente, quem vai ser o relator e quem vai ser o vice nem tanto, mas o presidente e o relator é de extrema importância, porque a CPI do tráfico tá aberta, ninguém nem assiste. Que quem está no comando lá é um esquerdista e o cara passa a mão, chama quem quer, quando chama, passa a mão em cima, não dá em nada. Essa não vai dar em nada, mas tudo bem. E esse, inclusive, o Girão faz parte. Esse senador faz parte. Ele briga lá praticamente sozinho. E ele fala uma coisa, o próprio presidente derruba. Vamos chamar fulano. Não precisa, sei o que e tal. Quer dizer, essa CPMI tá com cara de que vai acabar em pizza. Bom, pessoal, vou soltar um vídeo aqui do Van Hatten. O Van Hatten detonando o Hugo Mota e pedindo para que o presidente da Câmara cumpra a sua função, né? E respeite o regimento interno da Câmara. Vamos lá. Deputado Marcel Van Hatten, rasgando o peito. Gostei muito da fala dele. É rapidinho, vamos ver aí. Fala da intenção de ir à tribuna, usar o termo de líder para colher as 52 assinaturas. O senhor diz que não vai dar. E depois ainda ouço da Érica Cocai que nós somos antidemocráticos. Que está no regimento buscar 52 assinaturas. Eu queria, senhor presidente, que esta mesa, tanto diretora como a que assessora, respeitasse o regimento interno sempre. Eu não vou recorrer, não. Fiz a questão de não vou, assessoria, não vou recorrer. Sabe por quê? Porque essa votação deveria ser cancelada, mas pelo regimento não pode. Não pode. Mas os senhores já desrespeitaram muitas vezes. Agora eu... Um minuto. Os senhores respeitaram muitas vezes. Não só hoje, é todo dia que esse regimento é rasgado. E a assessoria, toda a lei segue e ensina. Acontece que ela ensina para os assessores o que não é praticado pela mesa. Não foi praticado hoje de novo. Não vai ser praticado amanhã outra vez. Principalmente quando é com a oposição. Quando é com poderosos, rasgam. Fazem o que pode. Interrompe a votação no meio. Abre de novo, faz uma aglutinativa. Vai aparecer uma aglutinativa ainda, não desse projeto, mas de algum outro. Eu estou aqui para lavar a alma, se me permite a expressão, dos assessores competentes dessa casa. Eu ajoelho, senhor presidente. Respeitem o regimento interno. Vamos passar a votar de acordo com o que diz o regimento e a Constituição e parar de desrespeitar os deputados federais e os assessores desta casa. Muito obrigado. Talvez você não entenda, mas essa fala aqui se deu por conta de que, mais uma vez, o Hugo Mota adiou a votação da anistia. Essa é a bronca do Marcel Van Hatten. E olha, eu acredito que a bronca de muita gente, muitos deputados ali, você viu que aplaudiram ele quando ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou pedindo pro Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, fazer nada mais do que o seu dever, sua obrigação, em cumprimento do dever para que ele foi definido. Cumprir o regimento da casa. Se está marcada a pauta para votação, tem que cumprir. E ele não está cumprindo. Fica enganando. É para amanhã. Ele sempre quando é da direita, quando é dos poderosos, que ele quer dizer do outro lado, ele abre, vota em cima da hora, até meia-noite está votando, quando chega no dia seguinte já foi aprovado. Vocês estão entendendo? Essa é a bronca do Marcel Van Hatten. Bom, gente, a votação ontem, que ia acontecer ontem no Senado, na CPMI, a votação para a convocação do Jorge Messias, que é advogado-geral da União, foi adiada, tá? Ele deve explicar por que não reagiu aos descontos ilegais dos aposentados do INSS nessa treta toda aí. Lembrando a vocês que isso aí pode cair no quesito de prevaricação e vai complicar para o lado dele. Jorge Messias, também mais um detalhe, que está cotado aí, né, pelo Lula, a pedido do Lula,
para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Jorge Messias, que se diz evangélico, pastor evangélico da Igreja Batista. Inclusive, os 2 ministros que o Bolsonaro colocou lá, segundo matéria, né, estava entrando em contato com alguns parlamentares, pedindo, senadores, né, pedindo para que eles aprovem a sabatina do Jorge Messias para o STF. Poxa, será que... Bom, mas enfim. Mas esse cara, esse Jorge Messias, segundo também informações, é um falso cristão. Porque ele foi a favor aí do negócio do aborto, e a favor de um monte, inclusive ele é a favor da pauta da esquerda. E as pautas do Lula, da esquerda, socialista, comunista, não condiz com a vida cristã. Essa é a polêmica. E ele é um pau-mandado do Lula, segundo falam. Seria aí mais um comunista, apesar de, abre aspas, fecha aspas, um cristão. Será mesmo um cristão? Bom, para mim não. Bom, vamos lá, gente. Olha, o Messias, ele estava, o Alcolumbre queria votar a sabatina dele no dia 3 de dezembro, já na semana que vem. O Lula pediu, implorou e tal, porque o Lula precisa entrar em contato com alguns senadores para conseguir o mínimo de voto, que é 41, para poder aprovar ele na sabatina. Ele ainda não tem esse número. E pediu para o Alcolumbre adiar. Mesmo contra a vontade do Alcolumbre, e por pressão, o Alcolumbre adiou e foi para o dia 10. Parece que vai ser dia 10 de dezembro, ainda esse ano, porque eles vão entrar em recesso, né? Não sei, dia 15, eles vão entrar em recesso. Então, está marcado, por enquanto, para o dia 10 de dezembro, a sabatina do Jorge Messias. Eu não sei se antes disso ele vai na CPMI, porque semana que vem vai ser votado, né, a convocação dele na CPMI, desse negócio aí do rombo do INSS, tá bom? Meus amigos, eu vou terminar esse vídeo aqui com um vídeo muito emocionante do senador Carlos Viana, mais um vídeo do senador Carlos Viana, onde ele menciona Deus e diz que ele e todos os senadores devem ao povo e, portanto, precisam se sacrificar pelos mais vulneráveis e injustiçados desse país. O vídeo é realmente emocionante. Eu vou mostrar para vocês aqui para finalizar, tá bom? Vamos lá. Venho lembrar a mim mesmo e a cada parlamentar aqui presente que não estamos neste Congresso por mérito próprio, por força humana ou por capacidade apenas técnica. Estamos aqui, senhoras e senhores, pela misericórdia do Senhor. A palavra nos diz que não há autoridade que não venha de Deus. E se estamos nessa posição, eu como senador da República, como presidente da Frente Parlamentar Evangélica no Senado, como presidente da CPMI que investiga a maior fraude da história do INSS, é porque o próprio Deus, e eu creio nisso profundamente, nos plantou aqui com um propósito específico, no momento certo e para o atendimento às orações do povo brasileiro. E faço esta admoestação com temor no coração. Parlamentares, lembremos-nos, cada um de nós está aqui porque Deus permitiu, e Ele vai nos cobrar a responsabilidade desse momento. É porque o Senhor, Deus Criador de todas as coisas, que ouve a oração das viúvas, dos órfãos, dos desvalidos, dos oprimidos, esse Deus, Ele espera que nós façamos justiça por essas pessoas. Sensibilidade, senhores, nas políticas aos mais vulneráveis e coragem para defender o que é certo. Assim como o povo evangélico é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, nós parlamentares também somos chamados a prestar contas àquele que nos colocou nesta posição. Não somos donos dos cargos que ocupamos, tenhamos isso sempre em mente. Somos mordomos, somos servos, somos temporários, mas Ele, o Senhor Deus Criador de todas as coisas, é eterno. Nos lembremos aqui de quando Davi venceu o Golias diante de 2 exércitos, um menino, pastor, capacitado por Deus, que quando retorna a Saul e é questionado,
de quem tu és filho. Davi, naquele momento, poderia ter se enchido de um orgulho gigante, mas ele respondeu com humildade: sou filho de Jessé, teu servo. E é por reconhecer essa soberania divina, temos lutado pela família, pela vida desde a concepção, pelos bons costumes, pela liberdade de culto, pela autonomia das igrejas que fazem um trabalho social, espiritual e humano que muitas vezes o Estado não consegue fazer. E que o Evangelho de Jesus Cristo seja sempre pregado para a salvação dos homens e honra e glória àquele que é digno de todo o nosso louvor. Vocês estão entendendo por que a gente não deve desistir? É por isso que eu estou sempre aqui trazendo vídeos como esse, para mostrar algumas pessoas desesperançadas e que falam que a política acabou, o Brasil acabou, só tem político corrupto, político ruim. Não. Lembre-se, o político que está lá é um cidadão igual a nós. Se você está reclamando, arregaça a manga, saia do conforto, procura um partido desse, por exemplo, PL, não é tão de direita assim como a gente fala, né? Não é o ideal, mas pelo menos, né, é o que a maioria da direita aí, raiz, estão, os políticos. Se afilia a ele. Ano que vem tem eleição, vem como deputado, vem como, então no outro, daqui a mais 2 anos, 3 anos, vem como vereador para começar, mas se afilie, participe das reuniões, entre na política. Você não está dizendo que só tem corrupto se você é honesto? Eu não penso dessa forma. Eu penso que o Brasil, principalmente de 2018 para cá, mudou muito. A direita acordou, nós não tínhamos uma direita. Então a gente nunca, jamais deve botar a cabeça na guilhotina, porque se a gente acha que está ruim, mas acredite, pode ficar pior. Se eles mudarem essa Constituição, acabou. O domínio vai ser total, inclusive eleições que a gente tanto reclama, vai acabar de vez. Vai ser igual lá nessa Venezuela da vida aí, ou Cuba, ou seja lá, esses países comunistas como a China, por exemplo. Nós temos uma Constituição e temos homens lá, valentes, guerreiros, e que, acima de tudo, cita Deus, aquele que a gente crê, um ser supremo. Enfim, olha, eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. E desistir, desanimar não é uma opção para nós. Tá bom, gente? Um abraço. Até a próxima.